Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma revisão da lição dos adultos. Olá a todos. Bom, hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto em algumas passagens bem importantes lá do livro de Êxodo. Isso aí, momentos cruciais. A gente vai conversar sobre os estudos que foram preparados para domingo, dia 31 de agosto, e também para segunda-feira, dia 1º de setembro. Aham. E o tema principal, assim, que vai guiar a nossa conversa, esse relacionamento, né, entre Deus e o povo dele, Israel. Como é que a aliança foi confirmada, aquelas experiências super intensas no Sinai. Muita coisa aconteceu ali, né? Muita coisa. Vamos explorar juntos, então? Vamos lá. Então, começando pelo estudo de domingo, 31 de agosto, o texto que a gente vai olhar é Êxodo capítulo 24, versículos de 1 a 8. Certo. O cenário ali é essa confirmação importante da aliança, né? Isso. Lá no Sinai. E tem, duas coisas que saltam aos olhos logo de cara. Sim, dois elementos bem centrais. Primeiro, a leitura em voz alta da palavra de Deus, o tal livro da aliança. E segundo, a aspersão do sangue. Sangue no altar, Sim. sangue no povo. Isso. E aí já vem a pergunta, né? Qual era o significado disso, o peso real desses atos? O que eles queriam dizer sobre essa relação que Deus estava começando ali com Israel? Essa pergunta é fundamental. E para começar a responder, acho que a gente precisa lembrar quem é esse Deus que a Bíblia apresenta, né? Certo. Ele é, antes de tudo, um Deus de relacionamentos, sabe? Aquela frase lá de 1 João 4,8, Deus é amor, Ah, sim, clássica. não é só uma característica dele, é a essência mesmo. E isso muda tudo. Como assim? Quer dizer que para Deus o foco principal não são objetos, não são rituais por si só, sabe? Nem cumprir um cronograma certinho. Entendi. O que realmente importa para ele são as pessoas. É a conexão. O amor, né? Ele só existe, só floresce onde tem relacionamento. Faz sentido. Então toda a estrutura da aliança com esses rituais e tudo mais tinha esse objetivo. Criar, nutrir um relacionamento. Um relacionamento pessoal profundo. E essa busca de Deus por relacionamento não era nova ali no Sinai, né? Já vinha de antes. De jeito nenhum. Exatamente. A gente vê isso lá na criação, Gênesis 1 e 2. As duas instituições que Deus colocou lá no Éden antes do pecado entrar. O sábado e o casamento. Isso. São focadas em relacionamento. O sábado para esse relacionamento vertical, né? A gente com o Criador. Certo. E o casamento para o horizontal, a comunhão entre nós, seres humanos. Essa busca por conexão tá no DNA do plano de Deus. Nossa, interessante pensar assim. E Jesus depois confirma isso de um jeito muito forte, lá em João 12:32, quando ele diz: Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele atrai para ele mesmo, né? Não só para uma ideia. Exato, para um relacionamento pessoal. A aliança no Sinai é mais um capítulo nesse grande projeto de Deus de restaurar, de fortalecer esse laço com a gente. Entendi. E nesse contexto todo de Deus buscando esse relacionamento, a resposta do povo lá em Êxodo 24, versículos 3 e 7, é muito forte, né? Tudo que o Senhor falou, faremos. 2 vezes eles falam isso. Parece que tem uma sinceridade ali, um desejo real de corresponder, sabe? Mas, olhando para trás, a gente também percebe talvez uma ingenuidade, uma falta de consciência da própria dificuldade humana para cumprir tudo aquilo. Pois é. Ok, vamos tentar entender isso melhor. Como essa promessa deles se liga com o segundo elemento da cerimônia, que era o sangue. Qual o papel específico do sangue sendo aspergido no povo? Aí o simbolismo fica muito profundo. A sinceridade do povo, sem dúvida, era real. Tinha um fervor ali no começo, um desejo de agradar a Deus. Sim. Só que essa promessa, tudo faremos, se fosse depender só da força de vontade deles, estava fadado ao fracasso. Entendi. E é aí que o sangue entra. O que é fascinante aqui é que o sangue jogado sobre eles era um símbolo muito poderoso. Apontava para algo além da capacidade humana. Significava que a obediência de verdade, a capacidade de viver segundo a vontade de Deus, ali na lei, não viria da força deles, mas de algo externo.
os méritos, o poder de Cristo, o Cordeiro de Deus que ainda ia ser sacrificado. Nossa! O sangue era, tipo, a provisão de Deus para a fraqueza humana que eles nem entendiam direito ainda. Então o sangue era como um reconhecimento antecipado de que eles iriam falhar, mas já apontava a solução. Exatamente isso. Era um ato profético e ensinava algo importante. Reconhecia a nossa condição como ela é. Frágil, inconstante, vulnerável para o pecado. A Bíblia não esconde isso, né? Não mesmo. A gente tem uma inclinação, uma tendência que puxa para longe de Deus, mesmo quando a gente quer ir para perto. Romanos 7 descreve essa luta interna muito bem. É verdade. Então, para viver de acordo com o padrão de Deus na lei que é boa, justa e santa, a gente precisa desesperadamente de ajuda externa. Não adianta só boa vontade. Precisa de poder mesmo, né? Precisa do poder de Deus que transforma, da orientação da palavra dele sempre, da capacitação do Espírito Santo agindo na gente. O sangue ali no Sinai era o sinal visível dessa necessidade e dessa ajuda que Deus oferece. Entendi. E mesmo com toda essa ajuda, a gente sabe, né? A caminhada espiritual é difícil, cair é fácil, a nossa condição exige que a gente dependa dele o tempo todo. Então, juntando as peças, a leitura da lei e a aspersão do sangue eram, na verdade, partes da mesma mensagem, né? Exato. A lei mostrava o ideal de Deus para o relacionamento, o padrão de santidade, mas para que isso não virasse só um peso impossível de carregar ou motivo de condenação, Aí entrava o sangue. o sangue entrava apontando para a graça, para o perdão, para o poder que só vem de Deus, pelo sacrifício futuro. Perfeito. Isso reforça muito a ideia de que, tanto para eles lá no Sinai, quanto para a gente hoje, um relacionamento verdadeiro com Deus não se baseia na nossa performance perfeita, De jeito nenhum. mas na nossa disposição de ouvir a palavra dele e depender da graça dele, simbolizada ali pelo sangue. Exatamente. A lei mostra o caminho, o sangue dá força para andar nele. E isso nos leva de volta para a promessa do povo. Tudo que o Senhor falou, nós faremos. É uma frase que ecoa, né? Muito. Quantas vezes, no momento de fervor, talvez depois de uma experiência forte com Deus, ou uma decisão renovada, a gente mesmo já não fez uma promessa parecida, com toda sinceridade. Sim, Só para logo depois tropeçar, falhar. É uma experiência quase universal, eu diria. com certeza. E reconhecer isso não é para desanimar, mas para trazer realismo. Diante dessa nossa condição de prometer mais do que a gente consegue cumprir sozinho, qual é a única solução que funciona de verdade, a longo prazo? Onde a gente busca a força para viver a vida que Deus quer para nós. Essa é uma reflexão muito importante que sai desse episódio lá no Sinai. Uma reflexão que deixa a gente humilde e dependente, né? Sem dúvida. Bom, vamos avançar então para o estudo de segunda-feira, 1º de setembro. Vamos lá. A história continua em Êxodo 24, agora nos versículos 9 a 18. E aqui a experiência fica ainda mais, mais intensa e pessoal para um grupo escolhido. Sim, o grupo seleto. Depois daquela cerimônia com todo mundo lá na base do monte, Moisés é chamado para subir de novo. Só que dessa vez ele leva a companhia. Isso. O irmão dele, Arão, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, nomes que infelizmente a gente vai ouvir de novo, depois em circunstâncias bem tristes, É verdade. e mais 70 anciãos de Israel, um grupo de líderes, né? Isso. 73 homens no total. A liderança do povo. E o que acontece lá em cima é descrito de um jeito impressionante. O texto diz que eles viram o Deus de Israel. É te arrepiar. Uma teofania. Uma manifestação visível de Deus. Aqui a coisa fica realmente interessante. O que significou essa visão e o que mais aconteceu lá? Olha, é um dos momentos mais extraordinários do Antigo Testamento todo, eu acho. O texto faz questão de repetir. Viram a Deus. Verso 10. E depois, viram a Deus e comeram e beberam. Verso 11. 2 vezes. Tem uma ênfase clara nessa experiência visual, direta da presença de Deus. Não foi um sonho, não foi uma visão distante. Eles estavam ali, conscientes, na presença manifesta de Deus. Incrível. O texto até descreve o que estava debaixo dos pés dele. Uma como obra de pedra de safira, como o parecer do céu na sua claridade. Que imagem. Esse detalhe do pavimento talvez sugira que eles não viram a glória total dele, o que seria fatal, né?
Êxodo 33:20 diz isso, mas viram uma manifestação adaptada para a gente, talvez a parte de baixo da forma dele ali, mostrando a majestade e ao mesmo tempo a bondade dele em se revelar. Entendi. E além de verem Deus, o texto fala que eles comeram e beberam na presença dele. Isso parece quase comum no meio de algo tão incrível. Qual a importância desse detalhe da refeição? Essa refeição não tem nada de comum. Se a gente conecta isso com a cultura da época do Antigo Oriente Médio, Certo. compartilhar uma refeição era muito mais do que só matar a fome. Era um ato social, espiritual, cheio de significado. Como assim? Ser convidado para comer com alguém, principalmente alguém importante, era uma honra enorme. Era sinal de aceitação, de favor, de que um vínculo profundo estava sendo formado ali. Significava paz, comunhão, confiança. Ao comerem juntos, era como se as partes dissessem: somos um, estamos em paz, eu vou te apoiar. Tinha uma aliança ali, implícita, de proteção, de lealdade, selada na partilha do pão, da bebida. Nossa, que profundo. E recusar um convite para comer era uma ofensa grave, uma rejeição do relacionamento. Entendi. Então Deus, ao permitir que esses líderes não só o vissem, mas também comessem e bebessem com ele, estava, selando a aliança de um jeito super íntimo e pessoal, dizendo: eu aceito vocês, estou em comunhão com vocês, temos um laço de paz. Exatamente isso. Foi um ato de graça, um privilégio, extraordinário. Depois daquela solenidade toda da lei do sangue, lá embaixo, esse momento no alto foi a confirmação relacional da aliança. Que legal ver por esse ângulo. Pensa no contraste. O Deus cuja presença fazia o monte tremer todo, agora compartilha uma refeição com representantes humanos. É verdade. E entender esse significado da refeição ajuda a gente a entender outras passagens também, né? Por exemplo, as críticas que Jesus recebia por comer com pecadores e publicanos, lembra? Sim, Lucas 5:30. Os fariseus entendiam direitinho o que aquilo significava. Jesus estava oferecendo aceitação, comunhão, perdão para quem eles achavam que estavam fora da graça de Deus. Faz todo sentido agora. E, claro, a ceia do Senhor, que Jesus instituiu. Mateus 26, Marcos 14, 1 Coríntios 11. Isso, carrega todo esse peso simbólico. É um momento de comunhão profunda com Cristo e uns com os outros, celebrando o perdão, a salvação, o vínculo que a gente tem pelo sacrifício dele. A refeição lá no Sinai foi um precursor poderoso disso tudo. Que perspectiva incrível. Ver a Deus e comer com Ele. Uma experiência que a gente imagina deveria ter marcado esses homens para sempre, de forma positiva. Era de se esperar, né? Só que a história bíblica mostra um lado mais sombrio, mais perturbador. A gente mencionou Nadab e Abiú, os filhos de Arão, que estavam nesse grupo privilegiado lá no monte. Sim. E mais tarde, lá em Levítico 10, a gente lê sobre o pecado deles oferecendo fogo estranho para Deus. Um ato de desobediência que acabou na morte imediata deles. Uma tragédia. Como é que a gente concilia uma experiência tão maravilhosa como a do Sinai com uma queda tão feia pouco tempo depois? Parece que ter esses encontros espirituais fortes ou ter acesso a privilégios de Deus não é garantia de fidelidade, de transformação para sempre. Essa é a tensão que deixa a gente desconcertado e a lição poderosa que fica disso tudo. Nadab e Abiú tiveram um privilégio que pouquíssimos seres humanos tiveram na história. Viram Deus se manifestar, comeram na presença dele. Muita luz, né? Receberam luz, conhecimento, uma experiência direta com o sagrado. Se alguém tinha tudo para ser transformado e ficar firme na fé, eram eles. Verdade. E, no entanto, falharam de um jeito catastrófico. Isso mostra, assim, de forma muito clara, que a experiência espiritual, por mais forte que seja, e o conhecimento da verdade, por mais claro que seja, não são, sozinhos, uma vacina contra o pecado. Não garantem conversão verdadeira e duradoura. Que perigo. A familiaridade com as coisas sagradas pode, até de forma irônica, levar à presunção, à negligência, se não vier junto com uma humildade constante, com vigilância, com dependência
da graça de Deus. Isso levanta uma questão importante sobre a responsabilidade que vem junto com o privilégio, né? Ter acesso à verdade, ter experiências espirituais, receber bênçãos. Tudo isso não vem de graça no sentido de não ter um peso junto. Sem dúvida nenhuma. O acesso à luz, aos privilégios espirituais, aumenta a nossa responsabilidade diante de Deus. Não adianta só ter a verdade ou ter experiências. Tem que fazer alguma coisa com isso. É preciso deixar que essa verdade, essas experiências, moldem a gente por dentro. Transformem nosso caráter. Guiem nossas escolhas do dia a dia. Entendi. A história de Nadab e Abiú serve como um aviso muito sério. Conhecimento e privilégio não substituem a entrega do coração e a obediência na prática. Estar perto de Deus exige reverência, exige uma busca constante pela vontade dele, não uma atitude de autoconfiança baseada no que a gente já viveu ou no nosso status religioso. É um aviso que serve muito para hoje, né? A luz que a gente recebe exige uma resposta à altura. Pensando então nesses privilégios enormes que aqueles líderes, incluindo os filhos de Arão, receberam lá no Sinai, ver Deus, comer com ele, receber a lei. Que tipo de alerta isso traz pra gente hoje? Para todos nós, né? Sim, para todos nós que, de um jeito ou de outro, também recebemos luz espiritual, temos acesso à palavra, recebemos bênçãos, oportunidades de conhecer a Deus. Como essa história chama a gente para refletir sobre essa ligação, que não dá para separar entre o privilégio espiritual que a gente recebe e a responsabilidade que a gente tem de viver de acordo com essa luz. Essa ligação é vital. O privilégio nunca é um fim em si mesmo. Ele é dado com um propósito, e esse propósito inclui responsabilidade. A pergunta que fica é: como é que nós estamos respondendo à luz e aos privilégios que Deus nos dá? Boa pergunta. Estamos deixando que eles nos transformem, nos tornem mais humildes, mais dependentes dele, mais obedientes? Ou será que a gente corre risco, como Nadab e Abiú, de ficar, acomodado ou até presunçoso por causa do que a gente recebeu, esquecendo que a espiritualidade de verdade aparece na fidelidade do dia a dia, na obediência que nasce de um coração entregue? Uma pergunta final importante para a gente levar e pensar na nossa própria caminhada. Com certeza. Até amanhã no próximo estudo. Até mais! Até mais, pessoal!